Achar todo o ritual seguir, mas ele Deixe ele bem é à rebelde. vontade, é ótimo. Pelo fato de você ter deixado ele à vontade, é que ele ficou abusando. Pois é. Tem um ritual. Não é assim, não. Chegar, ligar e vamos embora, não. Mas tá tudo bem. Deixe Tá o funcionando. telefone à vontade. Oi, gente. Boa Boa noite, noite. Nício. Boa noite. Boa Boa noite, noite, Nício. Dona Lourdes. Boa Dona noite. Boa noite, Lourdes. Ó, quem vai fazer a prece, quem vai ler a página, vamos embora, que já está na hora. O Jorge parece que vai ler alguma coisa lá, aí aproveita e faz a prece. Jorge está lendo um livro de fofoca aí. Vamos embora, Jorge. Se eu for ler isso aqui, vai ficar fora de órbita. Deixa eu me abrir aqui. Aí ele está lendo Diálogo e Recordações, da Arnaldo Rocha. É. Cadê o... Ordem. 138, Palavra de Vida Eterna. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo, 1 Coríntios 14, 10. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmos, a face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos, em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Em qualquer região da Terra, é possível prever as horas de sombra e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba, segundo as estações. A planta produz conforme a espécie e toda a enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Abstenhamos-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito com a desculpa de exaltar a caridade com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefa a cada um. A primeira amostra dos desígnios de Deus, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos assim leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho para atender com segurança pede ordem, e ordem solicita, seja firme, cada peça em seu justo lugar. E assim, Senhor, que essas bênçãos califundem em nossos corações. Estudaremos o Livro dos Espíritos em desenvolvimento do nosso conhecimento, inteligência. Paralelo, em outros dias, estudamos o Evangelho, desenvolvendo o sentimento. E à medida em que nós vamos caminhando diante do cenário da vida, inúmeros problemas surgem e requer que coloquemos este aprendizado em pauta, aonde a paciência, a calma, reine em nossos corações, atendendo à necessidade do moribundo ou nós mesmos, para que não venhamos a confiscar os valores adquiridos mediante aos estudos, e que o dever, acima de tudo, se faça em nossa caminhada. Mais uma vez, Senhor, que se faça em nossa caminhada. Ficamos agradecidos pela oportunidade destas horas. E esses
pensamentos harmônicos que chegam até nós, que provêm dos espíritos maiores, e nós cá que nos encontramos sintonizados, possamos distribuir a todos aqueles que encontram-se em nossa casa, em nossas vizinhanças, e a todo aquele a quem nós pensamos que encontram-se no vale da dor, da lágrima, enfim. Muito obrigado, Senhor. Que a sua paz esteja em nossos corações, agora e sempre. E agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, de ser o porta-voz em teu nome. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Assim seja, que assim se faça. Graças a Deus, hoje, Boa noite a pergunta todos. 500. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Pergunta 531, certo? Então, lembra a letra A da outra, lembra tudo, né? Lembra tudo. Lembra sim, que lembra até 895, lembra sim. Lembra até 895 livros dos Espíritos também, né, cara? Então, Dona Elisa. Bom, então hoje o estudo é do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Estamos na pergunta 531. 500 e quanto, Elisa? 31. Tá. Pergunta 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra? Primeira, o que significa malevolência? Maldade, né? Maldade? Vontade? Isso. A malevolência é uma vontade mesmo de fazer o mal, né? Aham. Há uma atividade, digamos assim, de fazer o mal. Algo que é o espírito, qualquer um de nós, né? Quando eu falo espírito, não gosto de colocar só qualquer um de nós, né? Podemos ter, né, ser maldosos, fazer o mal, etc. E a pergunta é essa: e quando desencarna? Porque a gente vai ver N casos na literatura espírita sobre isso. N casos mesmo, né? E essa questão dessa malevolência, ela é muito, assim, fica muito arraigada em quem, né, está acostumado com isso. Mas Kardec faz essa pergunta, né? Ué, quando ele morre, o cara fica bonzinho? E a gente vê no nosso dia a dia, né, aquela famosa frase, né? Basta se entregar a Jesus, não é isso? Se arrepender e se entregar a Jesus. Mas se está dentro da pessoa, será que esse sentimento sai assim? Né? Então, vamos raciocinar um pouquinho. Né? O mal, infelizmente, quando está dentro de qualquer um de nós, tá? Ele não acaba com essa facilidade. Né? Nós temos essa grande dificuldade de mudança. Grande mesmo. Essa é a dúvida de Kardec. Será que a gente vai conseguir logo ficar livre disso? Morreu, virou anjo, tá bom, perdoei. O que é que vocês acham disso? Tem que falar nada? Ninguém vira anjo. Ninguém vira anjo da noite para o dia. Ninguém vira. Porque uma encarnação, por exemplo, a gente recebe a misericórdia, uma nova etapa. Aí tivemos a felicidade de nascer num lar cristão. Né? O pai e a mãe orientam e a gente vai avançando. Mas esse sentimento de vida anterior nos incomodar. Esse mesmo livro que a Elisa falou o nome aí, o Arnaldo Rocha, que eu acabei de ler agora, ele se viu aonde? Naquele massacre lá na França, que ele se sentiu até mal.
aos ignotes. Narrando aqui, o quadro é realmente doloroso. Enfim, então vamos lá. O tempo passou. Ele está em Minas Gerais. Ele se tornou santo? Mas se tornou, pelo menos, se esforçou para se tornar uma alma de bem, né? Então vem aos poucos. O Chico Xavier é uma alma a caminho dos bons da segunda ordem, ou encostando já lá no espírito puro, né? Mas ainda não é considerado santo, a não ser que alguém queira canonizá-lo aí e atribuir a ele a santidade. Pois é, porque eu penso, eu acho que não é bem assim, né? Você falou na benevolência aí, né? Tem lá os 3 passos: indulgência e perdão das ofensas. Eu paro por aí. Alguém mais quer comentar essa? Eu ia falar que está anotado no meu, uma cola aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6. Aí eu fui lá olhar, tá assim. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, de onde ele recorre à falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo os que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e de possessão. Sim, é isso aí. Né? Muito raramente, né? Apesar que a gente não pode nem falar muito raramente, que a resposta aqui vai desmentir. Vamos falar que muitos, né, conseguem ainda, né, essa mudança, né, reconhecer que foram injustos, que fizeram errado, vacilaram, e mudam. Mas a grande maioria, né, infelizmente, é muito difícil. Essa questão, né, que o Jorge falou aí, da pergunta 886, né, perdão das ofensas. É isso? A pergunta é essa, né? 886. É muito difícil. É muito difícil. Então, na maioria dos casos, geram realmente essas obsessões, né? Gerais obsessões. Né? O espírito, né? Justamente que tudo que o Evangelho fala aí é o certo mesmo, né? Quer aproveitar que nós estamos limitados dentro do corpo de carne para poder nos prejudicar mais, né? Agir mais. Tem mais eles livres têm mais liberdade de agir. Mas há uma coisa que o Emmanuel também fala, muito importante. Supondo que eu fiz mal a alguém, se alguém ficou com muito ódio de mim, mas se alguém, quando desencarna, vê que está errado e, espera aí, não vou ficar perseguindo esse cara não. Careca, gordo, deixa esse cara para lá. Trabalhando lá em Caxias, nossa senhora, já está pagando os pecados dele. Deixa ele vivo aí que é melhor. Mas o Emmanuel foi uma frasezinha que eu não procurei o livro, mas ele fala, né? A culpa sempre acompanha o culpado. Isso aí é terrível. É terrível essa história aí. Os espíritos, olha, o Arnaldo Rocha, os espíritos podem até não continuar, agora entra a questão também de obsessão. Pode até não, deixa ele para lá. Deixa eu falar, vou seguir minha jornada, vou querer me melhorar. Mas essa sensação de culpa fica conosco também. E aí vem os casos até de auto-obsessão. O nosso inconsciente começa a trabalhar muito forte o consciente. O terceiro andar fica muito forte, faz muito barulho, chama a atenção o tempo todo lá do segundo andar, tá? Daquele estudo do mundo maior, não é isso?
E olha aí o problema aí. Né? É um problema muito sério, porque nós temos que fazer um trabalho muito grande conosco mesmo. Então, é até aconselhável, em vez de pensar somente na obsessão de outros, lá espíritos não obsedianos, pensar, será que não sou eu mesmo? E qual o remédio para isso aí? A letra A aqui, mas a gente também pode, aqui na letra está falando justamente direto da obsessão, mas vamos falar nesse nosso caso aí, que estamos meio perturbados por nós mesmos. Né? A melhor coisa que existe, né? É o trabalho no bem. Lembrando sempre que a prece nos liga ao alto, mas quem realmente chama a atenção do alto é o nosso trabalho no bem. Tá? Nos liga, mas o trabalho do bem está na pergunta 66, a resposta à pergunta 660 ou 661, vamos dar uma olhadinha rápida nisso? 661. 661, tá? Depois voltar. Poderíamos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Nós podemos estar orando, realmente, pedindo a Deus, mas nem sempre significa que houve uma mudança nossa. Com mais sinceridade que a gente coloca na prece. Não adianta eu orar com todo o coração, com tudo que eu boto em cima, mas continuo, né, olhando para o vizinho com raiva, para o parente, né, né? Então, dentro do nosso dia a dia, a gente não traduzir essa prece para o nosso dia a dia, não colocar ela no nosso dia a dia. A prece fica presa naquele momento, aquele coloca, né, com Deus. Então, os Espíritos falam aqui para a gente, as boas ações são a melhor prece, por isso os atos valem mais que as palavras. Aquele que está trabalhando no bem, realmente ele tem tudo para se... Né, veja bem, já é um despertamento, e esse despertar já leva também a essa perturbação afastar-se dele. Mas a sombra continua, até aquele livro do caso do Ação e Reação, do caso do Ascânio e Lucas, que é um caso famoso desse livro, né? E eles já não tinham essa perturbação. Já estavam no trabalho do bem há 400 anos. Aí queriam subir e não conseguiam subir. Queriam, né, para um patamar melhorzinho e não podia. E insistiram nisso. Pô, fulano, ciclano, meus amigos, já está todo mundo lá no alto. E eu, porque estou aqui, né, nós. E depois de muito insistir, contaram para eles. Olha, há 400 anos atrás, vocês, né, deram uma vacilada, fizeram isso, tem essa manchinha aí, ainda na caminhada de vocês, na ficha de vocês, tem essa manchinha. Aí vem a famosa palavra, a reparação. Aí eles resolveram reencarnar, reparar aquilo, para poder continuar a sua subida. Né? Então, essa manchinha perdura conosco, às vezes, alguns séculos. Às vezes não, às vezes nesse pouco bem que nós estamos fazendo, hoje, amanhã, ali um pouquinho e tal, também já dá uma, né? Como o mal talvez não tenha sido tão grande, né? Que a reparação não é obrigatória que seja na pessoa que nós prejudicamos, não. Porque toda vez que nós prejudicamos alguém, né, nós não estamos prejudicando a pessoa em si, nós estamos prejudicando, né, as leis divinas. Estamos prejudicando, não, aquele conjunto de leis. E que o maior prejudicado somos nós mesmos. Então, a reparação nós podemos fazer com outros, em outro lugar, com outras pessoas, outros grupos, etc. Tá? Então, melhor prece é o trabalho. É o trabalho. Essa auto-obsessão, o nosso tratamento é esse aí. Trabalhar, prece, tudo bem, mas trabalho. Prece, trabalho.
Nós não estamos falando do auto-obsessão, tá? Que a pergunta literal aqui vai falar sobre o caso que o Evangelho falou aí, da obsessão. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Ai, meu Deus. Oi? Ninguém fala nada? Vamos lá, vamos ver. Vamos voltar. Primeiro meio. Então, lê de novo a pergunta. 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Resposta. Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Tá? Então, vamos prestar atenção numa coisinha que está aqui no meio da resposta. Tá? Se Deus o permitir. Tudo só acontece, tá? De acordo com a permissão do Pai. Tudo. Tá? Fulano mata fulano? Não. Ah, mas deu um tiro no rosto, na cara dele e tal. Aconteceu que o Pai o permitiu, mas na realidade nós sabemos que o ciclano estava no planejamento dele, de alguma forma, acontecer algo. Houve um braço ali, que a gente fala, né? O escândalo necessário, mas aí daquilo que o provoca, então, o braço invigilante da lei. A lei tinha que ser cumprida. Né? Então, somente com a permissão de Deus que as coisas acontecem. A bala perdida, a doença, e tudo, se a gente for olhar, são fatores corretivos para nós. O mal que nós achamos que é um negócio terrível e tal, às vezes não é um bem. Aquele freio que de vez em quando surge na nossa frente, né, que nos crava, né, que a gente fica, né, angustiado, aflito, quer, mas às vezes é um bem para a gente. Se a gente estivesse correndo, talvez estivesse voltando a atitudes que nos levaram a isso. Então, essa questão do se Deus o permitir, os espíritos podem realmente. Né? E há casos, eu estava me lembrando de um livro que eu li, que eu acho que foi até que você me emprestou, Grilhões Partidos. Foi você Fui que eu, me sim. emprestou esse livro? Foi eu, Você sim. se lembra da história, mais ou menos? Demorou a menina fazer uma festa de 15 anos, é isso? É mais ou menos alguma coisa, me lembro, faz muitos anos, que eu deve ter mais de 10 anos. Muito mais. Porque você me Eu ainda emprestou tem tenho muito livro mais. aqui. Eu tenho Só livro para a aqui. gente. Olha como as coisas acontecem. Quando Deus permite, é uma prova esse livro. Havia um espírito que estava atrás de um outro espírito, e quando ele localizou, a menina já tinha mais ou menos 15 anos de idade. E ele ficou observando essa menina, esse espírito reencarnado, aí esperou uma oportunidade para que pudesse atacá-la. E atacou mesmo, o negócio foi feio. Com uma obsessão, tanto que o nome do livro se chama Grilhões Partidos. A história do livro é essa obsessão, que, né, que vai haver um trabalho para partir, né, essa corrente que havia entre esses dois espíritos. Então, esse espírito não encontrou o outro. Com todo o ódio que ele nutria, ao caso do Sabino, que reencarnou no corpo de um anão, também no Ação e Reação, tá? Com a permissão de Deus, para se esconder. Ele era um espírito que estava escondido de outros também. Ele tinha muito débito com outras pessoas, muito mesmo. Foi um cara importante na corte, lá naquela época, e está lá a história dele. Né? E tanto que ele estava reencarnado, mas a mente dele estava na encarnação ainda anterior. Vê como é que ele estava, o estado de perturbação desse espírito. Ainda se achava o barão, não sei das quantas. Então, essa história, se Deus o permitir, só acontece com a permissão de Deus.
E se Deus permite, aparentemente é o pior para a gente, é o melhor para a gente. Porque nós não compreendemos bem essa matemática divina. Nós já falamos várias vezes sobre isso. É uma conta difícil da gente compreender. Tá? Então, os espíritos só vão nos perseguir com a permissão de Deus. E se Deus permite, é nossa obrigação que nós nos trabalharmos para nos livrar dessa perseguição. E muitas vezes, né, as nossas mudanças vão trazê-los para o nosso lado. Vão levar os problemas, hoje vão desistir. Aí certo não tem mais jeito, não. Virou carola, está estudando espiritismo. Não está praticando, não, mas só o fato de já estar estudando toda semana já me enche o saco. E vai embora. Né? Então, alguém comenta mais alguma coisa sobre isso aí? Eu gostaria até de voltar um pouco mais atrás em relação ao que estava se comentando, que nós estamos estudando da influência, né, dos espíritos nos acontecimentos da vida. Por exemplo, telha, raios, enfim. Olha o planejamento do povo do outro lado da vida. Tem as pessoas mais incrédulas, tecem comentários, né, absurdos. Mas, à medida em que a gente vai... Né, eu vou falar do espírita, tá? Vai ganhando conhecimento e, quer dizer, não dando tanta importância aos valores, entenda bem isso aí, da vida física. É claro que a gente tem que dar valor à vida física. A gente tem que trabalhar para sobreviver. A riqueza não é proibido, nada disso. O problema é o excesso que a gente comete. Pois é. Então, à medida que a gente espiritualiza-se, nós vamos tendo entendimento. E os espíritos, os encarregados da guarda em determinados locais, lá no Mensageiro tem um caso mais ou menos lá, da patada de um cavalo, lá de um burro, um camarada lá, né? Então, isso em região rural. Faça a ideia aqui no meio nosso. Você falou da balachada e de outros problemas que ocorrem. Poxa, mas é uma pessoa muito boa, enfim, poxa, generosíssima, fazia isso, fazia aquilo, a benefício de terceiros. Olha o que aconteceu. Aí vem os comentários, Deus não existe, que é isso, que é aquilo, mas o pessoal está antenado. Para me fechar, aconteceu um fato comigo há muitos anos atrás. Eu saía da Avenida Brás de Pina, ali no Largo do Bicão tem uma curva, né? O pessoal chama Curva de Roda Fernandes. Então, quem vem lá da Padre Rosé e queria ir para o estado do Quitungo, né? Agora botaram até sinal ali. Porque o cidadão vinha a 1.000 por hora achando que a preferencial era dele. Não era. Ele tinha que parar. Ali sempre foi aquele caroço que eu largo. Eu ouvi a voz assim. Eu ouvi a voz. Vai por ali, não vai por aqui. Ah, você obedeceu? Não. Como sempre, não. Não. Também aconteceu ali, veio o progresso. Ele, né, tive que pagar prejuízo, porque o pessoal da Vila da Penha, todo mundo ali vem em cima. Tinha uma senhora do Centro Espírita, lá da congregação Oswaldo Cruz, e eu igualzinho um bobo da corte no meio, só de truculentão assim, e o garoto era filho do dono do botequim ali na esquina que tinha, que era uma pastelaria. Hoje ali é uma farmácia. Espinaflor falou isso, falou aquilo, eu disse, amigo, você não parou para pensar aí e ver a sua velocidade? Né? Aí essa senhora me viu e veio e chamou o marido que conhecia o pessoal. Não, é meu conhecido, não vai fazer nada com ele, que é isso que é, que tomou as dores e tal, conversa vai, conversa vem. Foram parar lá em casa. Aí, o prejuízo dele, nós acertamos lá e tal, botamos na oficina, paro por aqui. A questão ética é essa, as coisas acontecem, né? E o alto está sabendo antecipadamente do nosso problema. Para aqui, senão eu falo demais. Não. A gente só segue o conceito se quiser, não é isso que é o problema, né? E pagamos caro depois.
É por aí mesmo, né? Por aí mesmo. Alguém mais quer comentar? Está todo mundo calado, só eu, Jorge e Elisa estamos falando. Seu Roberto. Não, tudo bem. Não tenho o que comentar, já está bem explicado. Isso aí é. Nós sabemos que nada acontece que não passe primeiro pelo crivo de Deus, e depende da nossa consciência. Né? Se é um arrependimento, talvez a gente consiga resolver, mas se for um remorso, é auto-obsessão. Né? Então, a gente... auto-obsessão. Poderia falar mais alguma coisa? Assim que o pessoal não querendo falar, eu vou falar. Eu não sei se o livro eu não lembro. Era um médium muito bom, né? E ele, acho que enjoou da tarefa mediúnica e botou pijama, e ficou em casa e foi alguém procurar lá que estava doentinho. Lá eu não me lembro do nome do livro e tudo mais. E hoje em dia a gente tem visto aí, né, pessoal, depois da pandemia, esmoreceram. E o Oswaldo Cruz tem uma frase assim, não esmorecer para não desmerecer. E o pessoal já esmoreceram. Não estão participando mais das reuniões, não frequentam. Botaram pijama, estão em casa aposentados. Essa pessoa que colocou o pijama, que foi procurado, chama-se Oliveira. Ele reencarnou com o propósito de médio de cura e abandonou, e quando foi procurar, ele disse que estava ocupado, que não podia. É o Oliveira. É isso aí mesmo. Há muito tempo que eu li essa Lembra o livro, seu Roberto? Qual é? Lembra o livro? Não lembro, não. É Irmão X? É do Irmão X? Eu acho que é, do Irmão X. É do Irmão X, mas há muito tempo, eu não me lembro. Né? É o Oliveira. O médium é o Oliveira, que reencarnou com o propósito da cura, para resgatar. E e abandonou. Foi para casa, botou pijama, estava vendo televisão e não quis atender a menininha que estava doente, que o pai levou lá. Não se representa, tá? Essa é a grande realidade. Claro, sem dúvida. Aí, no mensageiro... Tudo isso que foi falado nos representa. Tudo isso nos representa porque nós somos assim, dessa maneira. Ainda somos assim. E vamos continuar por algum tempo. No livro Os Mensageiros, eu não sei se é o desastre de Acelino ou o caso Joel, um ou outro, que recebeu uma tarefa mediúnica, vidente, tinha uma vidência, né? Psicografia, e tinha uma outra faculdade, não era passividade, não. Ele não resolveu, olha, porque os católicos, o padre lá não recebe lá o quinhão, eu também vou cobrar. Quer dizer, ele se baseou lá com o outro. Quem conta essas... eu acho que é o Joel. Né? Acho que é o Joel. E, infelizmente, né? É nós aí na fita aí. Né? A gente recebe. E, se eu não me engano, não é ele que foi abonado pela Veneranda ou foi o Acelino? Não sei, um ou outro. Não me lembro, não. Teve um que foi. Um e é outra questão que temos que sempre falar sobre isso. Nós temos fiadores, tá, gente? Verdade. Temos fiadores. Pessoas que acreditam, nos dão a oportunidade, né, na reencarnação, estão conosco. Né? E a Veneranda, quer dizer, logicamente, quem falha, né, é o único responsável, não é a Veneranda que é responsável. Ela tentou ajudar da melhor forma possível, né? É aquela história do Jeremias falando sobre a questão do pai não pagar pecado de filho, né? Aquele que chupa uva verde, né? Que mancha os dentes, é problema dele, né? O pai que tem que, né? Tá aquela velha questão, né? Eu só quero falar mais uma coisa. Na pergunta 115, no meio da resposta, vem falando sobre essa questão também de Deus o permitir. Vamos dar uma olhadinha lá, Elisa? 115. No meio da resposta. Passando
Peraí. No meio da resposta, passando Pelas provas. Está em que parágrafo? Não é Nossa, a parágrafo, pergunta é 115. Só tem um Sim. parágrafo só. No meio da Tá, eu resposta. estava Nós lendo estamos acima. pensando. Já sei. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Olha só que coisa só. Não, só isso aí. Lê o resto. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Bom, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Ou seja, nós temos provas que realmente, tá? A espiritualidade são provas que realmente nós temos que passar. Se a gente for continuar esse assunto, não vamos, aí na pergunta 663, que a gente vai ver, tá? Nós lemos a 661, mas não vamos ler a 663, não. Vai continuar falando sobre esse assunto. Então, tudo só acontece com a permissão de Deus. Tá? Aconteceu comigo, ou eu caí de paraquedas aqui nessa família, nesse lugar, nesse grupo. Não existe nada disso. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, passando por o que nós precisamos passar. Agora, existem palavras, tipo obediência, razão, resignação, coração, que vai nos ajudar a passar por elas e subir mais, né? Evoluir mais. Né? Agora, não é fácil não, tá? Falar é mole. Bom, vamos lá, Elisa, na letra A, né, da criança 31. Letra A. Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Vamos acabar com essa obsessão aí? Por que meio? Não é isso que é a pergunta? Se eles continuam. A pergunta lá em cima fala, continua, a malevolência continua após o desencarne deles em relação, digamos, a nós que estamos encarnados? Se sim. Então, como é que pode se ter termo a isso? Ou seja, brilhões partidos, cortar essa corrente, essa algema. Né? Como fala, o amor une, o ódio imanta. Tá? Então, essa é imantação. Né? Esse imã, tá? Que é criado entre alguns espíritos. Tá? Tem que desimantar. Como é que se põe fim a isso? Como é que se acaba com isso? Alguém pode dar a resposta? Dá um aí. Eu posso fazer uma cola aqui do meu Enem? Pode. Se começa a te educares, em te movendo na carne, começas a te libertar das ilusões. Passarás a não sintonizar mais com o ofendido, porque o perdoaste. Destruirás as imagens gravadas na tua consciência por amar a todos, porque o amor cobre a multidão dos pecados, desfazendo todo o mal e ainda o transformando em bem. O amor é a única virtude que liberta sem preço, sem exigência. Existem, é certo, muitos que sofrem moral e fisicamente por influência dos espíritos inimigos, e por vezes Deus o permite para que possa compreender o valor do perdão e a necessidade de modificação do comportamento. Cultiva a prece todos os dias, perdoando aos teus inimigos e mesmo amando-os, que todas as inimizades vão se desfazendo e a paz espiritual passa a irradiar dentro e fora de ti por justiça de Deus. Está respondido. É isso aí. Mas vamos dar uma lidinha, né? Hoje eu estou adorando, hoje é livro dos Espíritos, não é isso? Então vamos lá na 479. 479, deixa eu aqui, hoje é livro dos Espíritos, para lá e para cá. É mais ou menos o que o Miramês falou de uma forma mais... Tá? Kardec pergunta, os Espíritos, você quer a resposta? Toma.
mais direta, né? O Miramês deu uma floreada bonita, bem Ah, poética e o tal. Miramês é bem poético. Pois é, agora não, vamos pegar uns... Acho que é o Emmanuel que estava junto da resposta aí, que o negócio não é bem poético, não. E a cola aqui dessa pergunta é 659-660-661. Tem Pergunta 663 479. também, se quiser, mas Não, vamos lá. mas não está aqui, vou escrever então. 663, peraí, deixa eu escrever aqui. Meu livro é cheio de cola. Pergunta 479. A prece é o meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Tá, essa atração é o tal da imantação, né? Atração, o imã. Então tem que destruir em si mesmo. Que Miramês falou aí, amar, amor, praticar, não é isso? Né? Amor alimenta as almas, capítulo 18 do livro Nosso Lar. Toda vez que fala disso, eu me lembro desse capítulo. Então, os espíritos, o Miramês, estão colocando isso aí para a gente. Kardec pergunta, pode se pôr termo a isso? Por que meio? O meio é esse. O melhor meio é esse. Tá? Nós ainda não estamos nessa situação toda. Vamos ver. Alguém quer comentar alguma coisa aí, gente? É porque nós achamos que a educação vem da família, a instrução vem do professor. E esquecemos que a maior instrução e a maior educação vem de Deus, através dessa permissão de nós passarmos pelo que nós temos que passar. Né? A gente esquece que Deus nos educa, Deus nos instrui. E aí fica difícil da gente, quando nós não conseguimos entender isso, fica difícil da gente realmente perdoar, da gente desculpar, da gente se livrar dessas perseguições, dessas obsessões. É isso aí. Né? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Eu acredito em Deus? Realmente eu acredito, porque é complicado essa história aí. O senhor falou é uma coisa muito, muito complicada para nós. Porque a partir do momento, no dia que a gente realmente alcançar essa compreensão de que é Deus e acreditar nele realmente, nós vamos aceitar o mundo como ele é e trabalhar nesse mundo. Olha só, temos que trabalhar nesse mundo como nós devemos ser seguindo as leis de Deus, mas né, é negócio. Fala, Constância, fala. Eu acredito também que a gente não é perdoado, né, por esses espíritos cobradores, né, nossos cobradores, porque a gente também não perdoa, né? Acontece determinadas coisas, até nesta vida mesmo, espíritas ou não, né, não adianta dizer, eu sou espírita. Mentira, porque não perdoa. Né? Acontece determinadas coisas que você lembra e fala assim, poxa, sujeira, né? Não precisava, não havia necessidade disso. Quero mais é que ele se dane. Então, desde o momento que você não é capaz de perdoar, nas suas orações você não pode pedir que o outro te perdoe. Né? Que se você tem algum obsessor, que ele te perdoe, já que ele vê que você também não perdoa, que você continua o mesmo. Já parte daí, né? Eu acho que já parte daí. E aí Deus deixa você seguir o teu caminho. É assim que você quer? Né? O livre-arbítrio. É assim que você quer? Então é assim que vai ser. Acho que... Você falou que o senhor Roberto falou aqui em outras palavras, mais ou menos. Ou seja, tá, a gente acha que de um lado de outro as instruções vêm do pai, da escola, do disso, daquilo, mas esquecemos de Deus. Aí que está o lance.
Aí nós estamos aqui justamente tentando reverter esse quadro, né? Porque nós temos que aprender, de alguma forma, não sei como, que realmente você tem razão, é difícil perdoar, mas nós temos que aprender, é o que nós estamos fazendo. Eu acho que a gente tem que, né? Eu estava falando aqui, compreender o mundo. Nós temos que aceitar o mundo. Por exemplo, se eu tenho um grande amigo que vem aqui e faz uma sujeira comigo, me trai, digamos assim, faz alguma coisa errada, ele se aproveitou que era meu amigo, o inimigo não ia deixar acontecer. Mas se eu pensar da forma como Deus quer que, né, pelo que eu vejo aqui, quer que a gente pense, poxa vida, ele tem suas falhas, eu também tenho a minha. Ele vacilou comigo, né, talvez tenha, né, assim, acabado a Você amizade, pensar, eu mas... vacilei já também, né? A gente tem que lembrar que a gente também já vacilou, né? Mas a Então vem gente não lembra. aquela história da mulher adúltera, que apedreje, que joga a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. A gente tem que ter essa consciência. É a questão do acredito em Deus ou não, porque é uma pergunta complicada, tá? Você acredita em Deus? Porque quem acredita, nós estamos começando a ter noção de que é Deus para poder realmente nos trabalhar isso dentro da gente. Isso é um trabalho. Vamos chegar aqui hoje, não. É muito fácil. Não, eu acredito em Deus, mas estou apedrejando todo mundo por aí. Não admito de levar um desaforo para casa. Acho que todo mundo o fulano me traiu, né, no negócio me enrolou. Então, ele está no nível dele, no caminho dele, ou ela, né, seja lá o que for, eu também. Então, essa compreensão do mundo que nós vivemos é muito importante para a gente. Você imagina, né, Afrânio? Eu não consigo separar ser espírita nessa hora ou não. Uma mãe que perde um filho de uma forma grotesca, né, por uma coisa, sei lá, às vezes a gente vê tanta coisa na televisão. Agora, dizer para essa mãe, perdoa o assassino do teu filho, né? Um menino de 10 anos, hoje que levou Fica difícil, né, Afrânio? Fica difícil. Nós acabamos de ler a resposta da pergunta 115, que fala lá. Nada acontece sem a permissão de Deus e as provas que ele tem que passar. Que a mãe tem que... Veja bem, nós temos que compreender isso, né? É nosso dever já. Olha só, nós já temos o dever de compreender isso. É diferente, tá? Quem não sabe lá na rua, tudo bem. Mesmo essa questão, eu sou espírita, não, sou espírita. Temos que compreender isso. É nossa obrigação já, conselheiro. Infelizmente, nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Que nada acontece realmente sem a permissão de Deus. Mas o instrumento daquele acontecimento, né? Aí você olha e fala assim, não precisava fazer isso, né? Que se ele tivesse que morresse escorregando numa casca de banana, né? Seria de uma forma ou de outra. A gente sabe disso. Nós falamos ainda há pouco, o braço invigilante da lei. O escândalo é necessário, mas é daquele que o pratica. Está entendendo? Essas coisinhas que a gente vai ouvir no Evangelho, é isso aí, é o nosso dia a dia. Então, nós estamos no mundo, temos que compreender o mundo e trabalhar isso dentro de nós. É muito importante isso. Olha só como é que a gente está tão distanciado. Desculpa aí só, para reforçar a questão, porque de 1 a 13, lá no Livro dos Espíritos, a questão 12, ele comenta a respeito. Quer ver? Vou ler aqui a pergunta, que eu abri lá. Embora não possamos compreender a natureza íntima, porque hoje em dia ninguém, né? Está todo mundo tão distante, íntima do Senhor, né? Daqui, de Deus. Podemos formar ideias de alguma das suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, né? Então, é a questão da desidentificação. Foi comentado lá na 531, há poucos minutos aí. Né? Então, por enquanto, nós vamos continuar vomitando, mandando bala, xingando, reclamando, porque... Mas é igual. Olha só, lá na colônia nossa lá, tem 3 União Divina e mais 2, se eu não me engano. Eu fiz até um mapinha aqui para mim não esquecer. E tem 3 fincados aqui para baixo. Deixa eu ver os fincados.
Tem 3 fincadas aqui, ó. PIF. Esclarecimento, auxílio e comunicação. Os que dão mais dor de cabeça é a comunicação, é a mídia. Leia lá do nosso lado, está aqui, ó. A questão da alimentação, quem foi que deu dor de cabeça do lado de lá? Ora, pois, eu quero meu bacalhau com vinho. Olha o tráfico, o pessoal queria comer jabá com girimum, pé de boi, pé de vaca, ficava com alguém. Com quem? Eu não sei, eu queria saber. Tem. É isso que você está comentando, que eu acho que é o que passou aí hoje aí pela cedo aí nos jornais aí. Eu fui lá no cardiologista, lá todo mundo lá, bebendo, falei assim, eu vou sair daqui que esse pensamento aqui está pesado. Não é que eu estou no mundo, eu tenho que viver ali, mas eu não tenho que ficar compartilhando. Eu compreendo perfeitamente. Mas não vou ficar... Hoje um pouco mais vivido, eu não vou ficar aproveitando, mandar meu pensamento desajustar. Deixa eu desajustar eu mesmo, não vou me misturar. Não é preconceito. Mas... Não, Jorge, olha só, eu trabalho na Washington Luiz. Eu andava antigamente 6 quilômetros de Washington Luiz. Hoje eu estou andando 15. Ou seja, 15 para ir, 15 para voltar. Poxa, infelizmente eu já vi e vejo muitos acidentes. Coisas horríveis. O que faço eu? Uma prece. É o máximo que eu posso fazer. Sim. Coisas que realmente comovem. Você vê assim, te deixa ali depressivo. É o seu trajeto. Você está passando, está vendo. Mas o que estava sendo... o que eu estou narrando é o que estava passando na TV e as pessoas estavam todo mundo alienado. Eu falei, nós temos que, em vez de julgar, criticar, fazer uma prece, pedir auxílio para quem precisa. E, geralmente, quem precisa mais não é a vítima, não, tá? A vítima cumpriu houve um mandato que ela foi cumprido. Quem precisa que você mais acabou de comentar aí. É o algoz. Exato. Deus, nós temos que passar pelas provas que Deus determina. Dói, mas nós estamos no mundo, e o nosso mundo é esse. E vamos orar, pedir, trabalhar em cima disso, de auxiliar os dois, a vítima e o algoz. É outra coisa que nós temos que fazer. Nós não fomos acostumados ao algoz, nem perdoá-lo, mesmo quando não é com a gente. Nós temos que trabalhar dentro de nós. Nós já fomos algoz, nós somos. Lá no Mensageiro, rumo ao campo, o pessoal, quando vem para cá, eu não me lembro o nome do instrutor, acho que é Aniceto, diz, não, olha, vamos para o campo. E depois a gente vai a pé. Para quê? Porque no campo o vento desfaz todo esse vibrião mental nosso. Por que o socorro não chega a gente aqui, imediatamente, como desejaríamos, como gostaríamos? Porque nós somos o culpado, essa multidão de pensamentos escuros impossibilita, né? Vai chegar, mas vai levar um pouco mais de morosidade, né? Em decorrência da nossa própria culpa. Pensamento desequilibrado que nós estamos lançando no meio ambiente. Essas coisinhas. É isso aí. Vamos lá, Lisa, vamos ler? Falta pouquinho tempo e pouquinha pergunta. Vamos. Sabe o que eu tenho para dizer com relação ao acontecimento, ou acontecimentos? Que essas coisas que passam na nossa cabeça com relação ao podia ter sido, não havia necessidade de ser assim, de ser assado, que passa pela nossa cabeça às vezes num momento assim que a gente está distraído, né? Que a gente vive distraído. É uma coisa simples. A palavra da cruz é loucura. Então, viver entre o que a gente sabe e o que é fato é muito difícil. E a gente entender o fato com o que a gente sabe é mais difícil ainda. Então, a palavra da cruz é loucura. A gente tem que estar preparado para esses paradoxos que a gente vive, né? Bom, vamos lá. É isso mesmo, Elisa. A palavra da cruz é loucura. Seu Afrânio, amigos, eu vou precisar sair, tá? Tá bom, dona Lúcia. Tem outra live hoje. Tá. Obrigada. Boa noite. Obrigado aí. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite, dona Lourdes. Boa noite, Lourdes.
Boa noite, muito obrigada. Letra A. Letra A da pergunta 531. Pode-se por termo a isso? Por que meio? Podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. É isso aí. Né? Se a gente corta aí. Por exemplo, só um minutinho aí. Digamos que, né, até ontem eu era alcoólatra. Um exemplo, eu gosto de dar uma coisa simples. Vou lá no AA e olha, a partir de agora eu resolvi realmente, preciso de ajuda, que eu não vou mais beber. Olha, pode ter certeza que aqueles espíritos, né, que me acompanham vão ficar furiosos e vão de todas as formas tentar fazer que eu volte ao vício. De todas as formas. Isso é uma coisa impressionante. Eu conheço um ex-alcoólatra que parou de beber em 1990 e alguma coisa. E até hoje ele fala, cara, de vez em quando eu passo na porta do bar, ainda me dá aquela vontade de beber. Olha só a dificuldade, mais de 30 anos já que o cara parou de beber. E ainda tem a vontade. Então, quando nós conseguimos, né, nos colocar acima disso, estou dando exemplo, então, mas estou falando em qualquer coisa. Eles vão perder realmente. Né? Perderam, como diz na Umbanda, o cavalo. Perderam o cavalo. Vão perder o interesse. Vão ficar na espreita. Até enjoarem mesmo. Mas vão perder o interesse. Vão para onde? Onde vai o outro que lhes interessa. A resposta do Espírito então, é essa aí. É o que o Miramês falou, que a pergunta 479 falou. É mudança. Nós temos que mudar hábitos, lugares, ideias, pensamentos, etc. Pronto. Fala, alguém quer falar? Então vamos lá, Liz. Só falta um pedacinho. Eu levo os comentários do Carlos. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Isso nós já lemos, né, que vem casos aí que vão rolando séculos, né? E pode não ser até os mesmos espíritos, mas uma hora, se pagar o mal aí, é passar por algumas situações, alguns problemas, né, e resgatar aquilo que foi feito. Né? Então é isso aí. 531 acabou. Né? Alguém tem mais alguma coisa para comentar aí? Colocar nisso aí, seu Roberto, Consuelo, Elisa, o Jorge está no telefone. Ninguém passa incólume, ninguém passa impune por aquilo que fez a outrem. Pode o outro não ser o outro que vai fazer com que a gente aprenda, que a gente resgate, mas que vai acontecer conosco, vai acontecer. Tem que acontecer, não tem jeito. Não existe outra maneira de nós aprendermos que precisamos perdoar, precisamos ajudar, precisamos não fazer o mal, precisamos de uma série de coisas que a gente aprende passando por isso que está aqui. Né? Paga o mal que ele tenha feito a outro. É necessário que aconteça, que é para nós aprendermos que não se deve fazer o mal a quem quer que seja. Isso aí. Nós temos que, às vezes, passar pela dor para aprender de verdade. Né? Porque, às vezes, pelo amor, a gente não quer ir, né? Sem dúvida. Eu acredito também que está, independente de... Eu acredito que não seja nem Deus que faça isso, entendeu? Eu acredito que está na nossa consciência e lá no fundo nós sabemos que está errado e nós sabemos que tem que ser consertado. E nós sabemos que só nós podemos consertar.
Então, como é uma questão de evolução, né, nós estamos aqui para evoluir, essa consciência faz você acertar as contas. Né? Não é uma questão de, Deus vai fazer... Não, Deus não vai fazer nada. Você, na sua consciência de evolução, de espírito, de ser evolutivo, sabe que vai ter que consertar. E você mesmo se faz consertar, de uma forma ou de outra. Nessa, na outra, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, você vai consertar. E é você, na tua consciência, de ser evolutivo, faz consertar. Eu acredito nesse ponto. O despertar do espírito, o nome disso aí, conselho, é isso mesmo. Nosso despertar é isso aí. Tá? Porque nós falamos no início do estudo, a culpa sempre acompanha o culpado. Uma hora nós vamos despertar o despertamento e vamos, né, partir para isso aí. É isso aí, você tem toda a razão. Tá? Mas essa consciência, temos nós, entre aspas, espíritas, sabemos que existe um passado. Mas tem aqueles que não sabem. Né? E esses que não sabem, a mente dessas pessoas ferve. Por que aconteceu isso comigo? Que não deveria ter acontecido? Isso aí, como nós vivemos numa bolha, isso tudo reflete em todo mundo. Nós sabemos que temos que resgatar o nosso passado, mas a maioria não sabe, porque a maioria não são espíritas. E essas vibrações, por que Deus fez isso comigo, por que Deus faz assim comigo, por que Deus me castiga, se eu sou tão bom, mas ele é tão bom hoje, há meia hora atrás, 10 minutos atrás, mas tem um passado muito longo. E aí... Né? Eu gostei desse meia hora atrás aí, viu? Daí fica pendente, né? Pode diminuir, botar 15 minutos atrás. Porque você acha que aceitei Jesus, o meu passado ficou para trás. Não, meu amigo, você tem contas a acertar. Né? Não é se você sabe Jesus. disso, Consuelo, você sabe disso, mas o teu vizinho não é espírita, não sabe disso. Ele não sabe disso. E ele vibra por tudo que acontece. As pessoas na televisão, quando você vê que morreu alguém, foi uma bala perdida, a polícia chegou atirando, as pessoas querem justiça. Não querem justiça, querem vingança. As pessoas, porque eles não entendem, não são espíritas, não entendem. Nós, espíritas, em determinados momentos, temos as nossas dificuldades de entender. Agora, imagina quem não é espírita. Isso é verdade. A coisa é dessa